Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Quero trazer uma palavra aos vossos corações para todos os meus amigos, colegas, irmãos em Cristo Jesus, para que o Senhor possa estar abençoando as vossas vidas, entrando com providência em todas as áreas, física, financeira, espiritual, sentimental, confirmando as bênçãos, as curas, milagres através da palavra de Deus. Pois o Senhor é um Deus todo-poderoso, que tem domínio e poder sobre tudo e sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas, que se encontra sobre a palma das mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero aqui estar lendo em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não vos provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando-as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Glória a Deus. Aqui eu quero trazer esta palavra ao teu coração. Aqui apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos Efésios, ele trazendo como os filhos devem tratar ou se comportar diante dos seus pais, e os pais também da mesma forma como deve observar a vida dos seus filhos no trato, para que assim haja amor, dedicação e a obra de Deus e as nossas vidas possa ter bom encaminhamento diante da presença do nosso Deus. Então diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então aqui nós podemos ver que nós, filhos, como também somos pais, temos que ser obedientes aos nossos pais, porque isso é justo, porque os nossos pais nos criou com amor, com carinho, com dedicação, e nós temos de demonstrar o nosso amor, a nossa compreensão, saber que os nossos pais, desde que nascemos, nos deu amor, carinho, nos cuidou, muitas vezes passou necessidades para ver eu e você bem, e muitas das vezes os filhos de hoje em dia não tratam o seu pai, a sua mãe, com amor, com carinho, porque esqueceu-se que um dia ele foi criança, agora que ele é homem ou mulher, eles não querem ter um compromisso com seus pais. Então aqui é bíblico a palavra de Deus: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então isso provém de Deus, que nós, como filhos, sejamos obedientes e tratemos os nossos pais bem, para que assim o amor de Deus e os nossos dias possam ser prolongados sobre a face dessa terra. O número 2 diz assim: honra a teu pai, que é o primeiro mandamento, com promessas. Então, quando nós
somos obedientes à palavra de Deus, nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, porque isso é o primeiro mandamento com promessas. Não tem como você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida quando você é um filho rebelde, contumaz, que não dá crédito à voz do seu pai e da sua mãe. Então você não cresce espiritualmente, você não prospera, porque você deixou de obedecer e honrar o teu pai e a tua mãe. Então quer ser abençoado? Então honra o teu pai e a tua mãe. Então assim a sua vida será bem-sucedida em todas as áreas. O número 4 nos diz assim. O número 3 nos diz assim: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, quando nós somos obedientes à voz dos nossos pais, a Bíblia Sagrada, a própria palavra de Deus, está relatando para mim e para você, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, quando nós queremos alcançar vida prolongada diante da presença do Senhor, é necessário que nós sejamos obedientes à voz dos nossos pais, para que nós possamos viver muito tempo sobre a terra e assim desfrutar de tudo quanto Deus tem preparado para as nossas vidas e para os nossos corações. O número 4 diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, nós também, como pais, devemos estar instruindo aos nossos filhos a ser moderado, ponderado, ter uma vida digna diante da presença do Senhor, porque isso é agradável aos olhos de Deus. E também para que nós não provocamos a ira aos nossos filhos, mas tratamos com amor, com carinho, para que os nossos filhos, assim como também somos filhos, eles possam se sentir amado, não desprezado ou ali como se não fosse os nossos filhos, mas sim tratado com amor e carinho, para que assim eles venham a ter orgulho do pai e da mãe que eles têm. O número 5 diz assim: vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Então, quando nós trabalhamos ali da onde nós tiramos o nosso sustento, ali simboliza que aquela pessoa, o nosso patrão, é o Senhor. Que nós trabalhando, ele vai, no final do mês, ele vai estar fazendo pagamento. Então ele é o Senhor que ali nos dá o trabalho e nós trabalhamos. Então sejamos obedientes, assim como Cristo, como a Cristo, sendo obediente à palavra do Senhor. Então diz assim: vós, servo, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, para nós sermos obedientes, fazer as coisas corretas, para que assim como nós servimos ao Senhor. Então vamos obedecer, para que assim também nós possamos ser prósperos diante da presença de Deus. Número 6 diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, nós que somos conhecedores da palavra do Senhor, temos que servir ao Senhor Jesus Cristo por amor, não como se fosse uma obrigação. O Senhor, Ele quer de mim e de você que nós o amamos a Ele, não como à vista, para que os homens possam ver, mas que em todo tempo o nosso temor e a nossa sinceridade seja correta diante do Senhor. Não que alguém precise ficar olhando nós, mas nós temos um Deus no céu que os seus olhos são como chamas de fogo. Às vezes você quer dizer que serve ao Senhor para agradar o pastor, o presbítero, o evangelista,
ou aqueles que estão ali dentro da igreja, não faça isso. Sirva ao Senhor, porque o Senhor, Ele está vendo o teu coração. Ele está vendo a sinceridade que há dentro de ti. Não precisa que os homens venham estar vendo, mas que apenas Cristo esteja vendo o fruto do teu trabalho diante da presença de Deus. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então procura fazer a vontade de Deus sem ter obrigação, mas fazer por amor, porque isso é agradável aos olhos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O número 7 diz assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos servir ao Senhor de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, não servindo ao Senhor Jesus Cristo como servimos aos homens, mas servindo ao Senhor de corpo, de alma, de espírito, para que assim nós possamos usufruir de todas as bênçãos as quais o Senhor tem para proporcionar sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. O número 8 diz assim, versículo número 8: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, meus amados e queridos irmãos, o segredo para sermos abençoados é sermos obedientes e temente à palavra do Senhor. Aqui está registrado, está falando, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então, quando você pratica o bem, todo o bem que você fizer, você receberá do Senhor. E diz aqui ainda, desta forma: seja servo, seja livre. Você sendo servo, tendo seu Senhor, ou sendo livre, você será galardoado pelo seu esforço e por ser obediente à palavra de Deus. O número 9 diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Então aqui está dizendo para aqueles que são os senhores do seu servo: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui a palavra do Senhor nos relatando para que os senhores também, ele fazem o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Então, para com Deus, meus amados, não há servo, não há livre, todos para ele são iguais, a partir do momento em que seja obediente à palavra do Senhor, o Senhor os guarda, os livra, para que assim possamos nos apresentarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, verdadeiramente o Senhor nos ama e tem algo especial para as nossas vidas e para os nossos corações. Que os irmãos fiquem com esta palavra em nome de Jesus. Quero estar orando neste momento para que assim o Senhor possa estar abençoando grandemente, trazendo bênçãos, curas, milagres, vitória e libertação. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos, Senhor, de poder e de glória sobre a vida de todos os amados e queridos irmãos. Senhor, confirma as bênçãos, Pai, as curas, os milagres, as vitórias, as libertação sobre a vida dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus irmãos, de todos aqueles que fazem parte, Pai, do nosso círculo social. Papai querido, dos nossos amigos, nossos vizinhos, os nossos irmãos carnais. Papai querido, coloca as tuas mãos salvadora, que transforma, que cura, que liberta, que realiza milagres e maravilha. Senhor, alcança as vidas nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, as vidas nas UTIs. Senhor,
os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras, os viciados em tabagismo, Senhor, a causa da viúva, do órfão, Deus querido, as vidas, Senhor, nos hospitais, nos leitos de dor, da enfermidade, as vidas nas UTIs. Papai querido, confirma a bênção, a cura, o milagre, a vitória, a restauração, as vidas nos manicômios, nos leprosários. Senhor, as vidas que se encontram no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor, salva, cura, liberta, transforma, purifica no teu sangue. Senhor, entra na causa deste homem, na causa desta mulher, deste jovem, desta jovem. Traga restauração dentro deste lar, sobre a vida desta família. Senhor, prepara o melhor dessa terra para esses que estão desempregados. Toca nessas carteiras profissionais. Toca, Senhor, nestes currículos que foram distribuídos. Prepara, Senhor, para eles, Pai, a bênção, a vitória, a cura, o milagre, a libertação. Senhor, eu repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, a cervical. Deus querido, coloca as tuas mãos de poder e de glória sobre a vida, Pai, deste homem e desta mulher. Papai querido, repreendo o câncer, a leucemia no sangue. Senhor, toca em todos os órgãos internos do corpo humano. Senhor, desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, que todo mal, toda enfermidade seja destruído, arrancado pela raiz. Papai querido, toca no útero desta mulher, toca no seio, toca, Senhor, no ovário, nas trompas. Senhor, repreendo todos os caroços, todos os miomas, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra a vida, Pai, dessas pessoas, que seja eliminado, destruído, lançado por terra. Papai querido, eu coloco a todos na palma das tuas mãos. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres, as vitórias, as libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres, através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Entrega a todos na palma das tuas mãos. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres, as vitórias, a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.